Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, ao quarto dia do nosso quarto workshop da pós-graduação em Biosistemas da Universidade Federal do ABC. E hoje nós teremos como palestrante o professor Carlos Montanari. E antes de mais de passar a palavra para ele, eu gostaria de primeiro agradecer ao professor Montanari por ter aceitado o nosso convite para dar uma palestra no nosso workshop. E eu queria só fazer uma breve introdução de alguns pontos do seu currículo, para a gente, então, começar. Bom, o professor Carlos Montanari, ele é professor titular do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e antes dele se transferir para a USP, ele foi professor na UFMG também. Ele é o coordenador do grupo de Química Medicinal e Biológica do Instituto de Química de São Carlos, e ele tem uma longa trajetória de contribuições para o avanço da química medicinal no nosso país. E dentro dessa linha de pesquisa, ele atua principalmente no planejamento molecular de substâncias químicas candidatas a fármacos, métodos em química informática e biocalorimetria. Ele é membro do corpo editorial do Journal of Medicinal Chemistry e Chemical Biology and Drug Design, e ele é também um dos editores associados do Frontiers in Drug Discovery, Anti-Infective Agents. Ele é um dos realizadores e organizadores por várias edições do Brazilian Symposium on Medicinal Chemistry, que é o primeiro congresso e provavelmente é o maior congresso voltado especificamente para a área de química medicinal no Brasil. Em 2012, ele recebeu um prêmio Jabuti na categoria de Ciências Exatas, com um livro que foi organizado e escrito por ele, e outros autores que tem o título de Química Medicinal em Métodos e Fundamentos em Planejamento de Fármacos. O professor Montanari possui mais de 100 artigos publicados, ele já orientou 22 alunos de mestrado, de 19 alunos de doutorado, e eu me incluo nessa lista, sou uma cria do laboratório dele, lá de São Carlos. E, bom, sem mais demoras, eu vou passar a palavra para ele e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao professor Montanari por sua presença. Obrigado, professor. Pode começar. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Ok, não consegui algum feedback aí, não é? Eu espero que vocês estejam bem, e espero também que estejam me ouvindo bem. Inicialmente eu quero agradecer ao Renato, não é, pelo honroso convite, e o professor Sérgio também pela oportunidade de falar aqui neste evento de pós-graduação em Biosistema da Universidade Federal do ABC. E eu vou começar dizendo que, na verdade, eu estava aqui mais cedo brincando para dizer que eu sou fã da Universidade Federal do ABC, então é um prazer enorme, não é? Vir aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre os trabalhos que nós estamos fazendo aqui. Eu gostaria também de dizer, né, que me senti muito honrado, né, quando recebi a notícia do Renato, porque, como ele disse, não é, o Renato foi meu aluno aqui, né, de doutorado em São Carlos, se formou em 2009, depois ele se mudou para os Estados Unidos, né, para fazer um estágio lá no Johns Hopkins, né, com um grande amigo meu, que é o professor Freire, lá da Universidade de Johns Hopkins, né, e depois teve uma trajetória aí que acabou agora, aí, que chega agora aí ao UFABC, então eu fico muito feliz de poder reencontrá-lo e agradeço muitíssimo, Renato, a lembrança aí do meu nome. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia aí, a minha ideia aqui, na verdade, até mais do que fazer uma palestra, é tentar dar uma visão para vocês de que tipo de preocupação que nós temos em São Carlos, no sentido de tentar definir logo de início uma visão que é a seguinte: será que nós temos uma boa pergunta para poder
fazer ciência num país como o Brasil e, obviamente, quando a gente faz pesquisa, sempre temos que ter uma boa pergunta, né? E o nosso grupo vem trabalhando já há alguns anos com cisteínoproteases de parasitos e depois a gente evoluiu para cisteínocatepsinas, né, de os seres humanos, que também são cisteínoproteases, e depois, com o advento aí dessa terrível pandemia que ainda nos assola, né, causada pelo SARS-CoV-2, que é essa doença que hoje já começa a ser entendida como, na verdade, uma doença sistêmica, né, e não apenas uma doença a mais, né, como na definição clássica, né, de doenças, né, que é a Covid-19. Então, aí a gente acabou incluindo também nesse rol aí de atividades também algumas cisteínoproteases, particularmente duas cisteínoproteases do SARS-CoV-2, que são importantes para a replicação viral aí. Então, a minha ideia hoje era tentar fazer uma demonstração de que nós temos várias formas de definição de alvos, né? Um alvo básico, fundamental, pode ser uma proteína, por exemplo, como é o nosso caso, né? Pode ser um sistema celular, pode ser um parasito, pode ser um vírus, pode ser um tumor e assim sucessivamente. Agora, cisteínoproteases são proteínas, são enzimas, né, ubíquitas do sistema, tanto no organismo humano como em parasitos como o Trypanosoma cruzi e espécies distintas de leishmania, que causam leishmaniose, né? Então, eu dividi em duas etapas aí a minha apresentação. Na primeira parte é uma apresentação para tentar mostrar para você por que é que, de repente, a gente resolveu buscar inibidores para duas cisteínoproteases aí do vírus. E aí, com isso, então, tentar justificar, né, que, ok, nós temos diferentes áreas de domínio final, né? Ou seja, qual é que é o objetivo final da busca por agentes antivirais, né? E antiprotozoários e anticâncer, né? Que têm, então, não é? Alvos bioquímicos, né? Que são comuns para todos eles. E apesar disso, embora haja uma certa condição bem já estabelecida, né, em relação às inúmeras similaridades que existem, né, entre as diversas cisteínoproteases, é possível, sim, através de estudos de relações extratermodinâmicas, fazermos a identificação de inibidores específicos e inibidores seletivos. Então, a nossa historinha, na verdade, começa com inibidores de cisteínoproteases de Trypanosoma cruzi, né, particularmente a cruzaína, não é, que é uma forma recombinante da cruzipaína, que é a principal cisteínoprotease do parasito, Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, né? E depois, por força de um trabalho que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, né, que foi realizado pelo Dr. Renato Freitas, né, a gente começou a prestar um pouco mais de atenção nas cisteínocatepsinas, e aí a gente passou, então, a fazer uma certa transferência, né, de inibidores da cruzaína para inibidores da catepsina L, e agora, mais recentemente, a gente estendeu para catepsinas B e S e K, mas como hoje o foco é o SARS-CoV-2, né, então eu não vou falar nada sobre os novos inibidores de catepsina K que nós temos aí para o tratamento da osteoporose. E aí eu tomei a liberdade, né, depois que eu tinha oferecido aí o título, né, para o seu seminário, né,
eu acabei incluindo também a PL Pro, não é, que é uma outra cisteínoprotease, porque no meio desse caminho aí a gente acabou, então, identificando também inibidores da PL Pro. Bom, eu não preciso falar isso para vocês, não é, porque vocês são craques nisso, né? Vocês têm uma característica que eu admiro muito, né? Exemplar, não é? E sempre serve de mote para eu dizer aqui aquilo que eu gostaria de ver implementado aqui no nosso instituto, não é, que é essa questão da pluridisciplinaridade, né? Nós temos falado muito aí sobre multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas são todos conceitos que, particularmente no que diz respeito à transdisciplinaridade, eles precisam ser melhor entendidos, e aí eu acho que a UFABC tem feito um papel bacana aí nessa direção aí. E eu gosto sempre de começar com essa transparência aí do professor Whiteside de Harvard, né? Porque é sempre uma pergunta curiosa, né? Por que nós químicos, né, primeiro temos que enveredar para o campo da química medicinal, né? E segundo, agora, no aspecto mais amplo, né, para a biologia, né? E aí fazer essa interface, não é, da química medicinal com a química biológica, né? E aí eu destaquei aí algumas das razões, né, que vem motivando já o nosso grupo de química medicinal e biológica aqui em São Carlos, né? A possibilidade de se fazer planejamento molecular, não é? Como eu vou comentar daqui a pouco para você, fazer simulação computacional, não é? Tanto em pequenas moléculas quanto em grandes moléculas, já avançando para grandes sistemas, aí onde a química de sistemas, a biologia de sistemas tem já dado contribuições importantes, né? E é claro que tudo isso, né, acaba levando aí para uma distribuição de vários benefícios tecnológicos, principalmente considerando que essas áreas são enfrentadas, em geral, em países estrangeiros, né? E só agora, de uns anos poucos para cá, é que as universidades brasileiras e algumas indústrias farmacêuticas têm se enveredado por esse caminho aí, né? E hoje, por exemplo, vários dos meus colegas que estão em algumas universidades estrangeiras, né, já não fazem mais síntese na forma clássica como a gente faz aqui, não é? E já usam robôs. Aí, por exemplo, eu faço uma comparação, né? A indústria automobilística brasileira, ela é uma indústria já robotizada, né? Mas os nossos laboratórios ainda não são, né? E embora nós possamos fazer simulação computacional, eu defendo a ideia, naturalmente, que nós precisamos, sim, produzir a substância química, não é? E testar a substância química nos diferentes alvos aí, né? Alvos bioquímicos, biofísicos, ensaios in vitro, ensaios baseados em células, depois ensaios in vivo em animais, e assim sucessivamente. Agora, a grande característica que eu entendo como fundamental dentro dessas ideias, né, é a possibilidade que nós temos de combinar aí o nosso pensamento com os dos computadores, né? Tá entre aspas aí, eu acho que é bem apropriado, na verdade, por força do fato de que a brincadeira que eu faço com os meus alunos é sempre a mesma, né? Se repete todo semestre, né? Inteligentes somos nós que operamos a máquina, né? Então é importante que nós reconheçamos isso. E nos tempos mais recentes, embora não seja tão assim inovador, né? Agora a aclamada era do Big Data, né, como a globalização que sempre existiu, mas de repente agora tomou vulto, né? Então a questão do Big Data, mais do que nunca, né, nos tempos atuais, vem aí tendo papel importante, muitas realizações adequadas aí para vários setores, né, da economia mundial, né, inclusive, claro, incluindo o Brasil, mas embora ainda esteja devendo, digamos assim, no que diz respeito à química medicinal e biológica, mas vários grupos no mundo todo, incluindo o nosso grupo, também já vem fazendo, né, desenvolvendo ações nessa área aí de
ciência de dados, né? Embora o nosso grupo tenha nascido antes, né, dessas 17 metas aí, de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, né, essa é uma das razões também que nós entendemos a área de saúde é uma área importante, né? Eu gosto sempre de dizer que a química é uma ciência central, mas ela não tem hierarquia sobre as demais áreas do conhecimento, né? Principalmente por causa daquela questão que eu comentei mais cedo, sobre a pluridisciplinaridade, né? Multi, inter, transdisciplinaridade, e aí é óbvio que nesse contexto aí todas as ciências interfaceadas vão produzir resultados mais eficientes, né? Mas eu destaquei 3 aqui delas, né? A boa saúde e o bem-estar do ser humano, né? No mundo todo, né? Uma educação de qualidade que, felizmente, nós temos aqui, tanto na Universidade de São Paulo como na UFABC, né? E várias outras instituições de ponta aqui no Brasil. E o que eu acho que ainda nós precisamos, né? Que ainda é muito tímido aqui no país, é um desenvolvimento claro, né, de parcerias, né? Particularmente no que diz respeito às doenças tropicais negligenciadas, a gente vê quando ocorre, por exemplo, um evento de uma pandemia como essa, causada aí pela Covid-19, né? Em que o mundo inteiro se voltou, claro, as pessoas da área, né? Se voltaram, então, para identificar aí possíveis soluções aí para a Covid-19. E aí, como a gente viu no último ano e tanto, né, as vacinas chegaram antes dos medicamentos, né, e aí essas questões também são importantes e perpassam essa característica aí das parcerias, né. Então, o que eu quero apresentar para você hoje, nesta breve conversa, né, são algumas ideias de como é que a gente migrou, digamos assim, né, transferiu os nossos conhecimentos aí da doença de Chagas, né, para que nós chegássemos até as cisteínocatepsinas e as cisteínoproteases do SARS-CoV-2. Eu vou começar deixando aqui, né, porque eu sei que esse programa é um programa que tem essa preocupação, né? E eu quero deixar logo de início essa provocação filosófica aí, né, para que nós não tenhamos aí receio, né, do pluralismo epistemológico da química, né? E aí essa figura realmente nos dá um pouco dessa noção, né? Imagine que nós tenhamos 2 propriedades quaisquer aí, né, representadas pelas coordenadas 1 e 2, aí nós temos um espaço químico, né, que é o espaço que engloba aí todas as substâncias químicas conhecidas. Nós podemos introduzir dentro desse espaço químico ou até mesmo fora dele, o que infelizmente tem sido muito raro, né? E existe um trabalho recentemente publicado no Angevin agora sobre esse assunto, que eu acho que aconselho que vocês leiam, que é muito interessante, porque no fundo, nós, quando produzimos novas entidades químicas, ainda estamos produzindo dentro desse espaço químico aí, né, já conhecido, né? Então esse é um grande desafio, e toda essa diversidade molecular ela tem que estar embasada, ela tem que estar enviesada para o fato de que no momento em que nós formos capazes de identificar a ação sobre algum alvo biológico, nós sejamos capazes então de, ao mesmo tempo, de descrever a diversidade molecular necessária para a modulação desses alvos, nós temos também que nos preocupar com, entre aspas, né, o vizinho mais próximo, né? Ou seja, focalizar no sentido de que nós sejamos, então, capazes de identificar inibidores efetivos para os alvos de interesse. E eu digo isso por causa do fato de que existe hoje um conceito bastante importante sobre o que nós chamamos de atividade por falésia, não é, que vem do inglês activity cliffs, em que nós fazemos uma mera e simples, entre aspas, né, modificação de um grupo funcional, de uma estrutura molecular que nós já conseguimos demonstrar uma relação estrutura-atividade adequada,
e nessa pequena modificação de um único grupo substituinte, às vezes até um único átomo, muda um átomo de carbono para um átomo de nitrogênio, e nós perdemos completamente a atividade biológica, a atividade farmacológica, a atividade bioquímica. Então, dentro desse contexto, eu só gostaria de lembrar a você, não é? Eu gosto muito desse exemplo dos salicilatos, porque os salicilatos representam um landmark aí, né? É um momento importantíssimo na história da química medicinal e biológica dos dias atuais, né? Foram mais de 3.000 anos, né? Para que nós conseguíssemos reconhecer a estrutura molecular dos salicilatos, né? Então, isso tudo passou desde os sumérios, né? Pelo Antigo Egito, né? Passou por Hipócrates, Discorides, passou por Galeno, passou por Avicena e chegou até o século XIX, né? Quando o Hoffmann sintetizou pela primeira vez um dos fármacos que eu acho mais fantástico, né? E não é só opinião minha, naturalmente, né? Que é a aspirina, né? É claro que todo mundo já sabe que se a aspirina fosse descoberta hoje, talvez ela não fosse facilmente aprovada para uso terapêutico, porque a aspirina é um inibidor covalente, não é? Então, essa é uma questão importante, que ela inibe por covalência, né? Enzimas da cascata do ácido araquidônico. E veja só que só lá em 2000, né, que Veine publicou o mecanismo, né, de ação da aspirina. Quer dizer, é uma coisa fantástica comparada com os 10, 12, talvez 15 anos hoje, que nós precisamos aí para descobrir, fazer a descoberta e desenvolvimento de um novo fármaco, né, para o tratamento das mais diferentes doenças. Então, é um avanço tecnológico fenomenal, né, que não pode ser esquecido. E é claro, depois disso, naquilo que está mais propriamente ligado à nossa frente de trabalho na química medicinal, que se dedica particularmente às pequenas moléculas, né, várias delas modificaram a forma como nós, seres humanos, passamos a enxergar o planeta, né, depois do advento de moléculas como o omeprazol, por exemplo, ou então a fluoxetina, que é a pílula da felicidade, não é? O diazepam, por exemplo, sem falar, obviamente, não é? Sobre, nos tempos mais recentes, aí, do Viagra, que veio revolucionar a vida sexual de muitos casais no mundo todo, né? Então, de fato, as pequenas moléculas, né, que deram o prêmio Nobel para esses 3 pesquisadores, aí eu tive a grata surpresa e oportunidade de conhecer Sir James Black, né, que já ensinava naquela época, não é, que se você quiser fazer a descoberta de um novo fármaco, comece com um fármaco conhecido. Bom, e claro, não podemos nos esquecer da cisplatina também, para nos lembrarmos aí que a química orgânica, não é? Ela não está sozinha, né? Os metais também têm papel bastante importante, e a cisplatina tem uma ação terapêutica anti-câncer aí que é muito importante, né? E que ficou muito tempo, digamos assim, na bancada, né? E depois despontou, e hoje é um dos medicamentos do arsenal terapêutico para o tratamento do câncer. Bom, então tudo isso apenas para poder chegar na tabela periódica médica, não é? Porque hoje, com o avanço do conhecimento, né, dados foram coletados, dados foram transformados em informação, informação transformada em conhecimento, e agora nós precisamos usar esse conhecimento aí, né? Então nós temos esse conhecimento aí hoje, né? Quer dizer, por exemplo, aqueles átomos que estão representados em branco aí, olha, são átomos, elementos da tabela periódica, não é, que são essenciais para o ser humano e para a vida do ser humano, como nós conhecemos aí, e tantas outras aplicações universais como nós sabemos, né?
E aqueles que estiverem com um fundo aí azul, né, são aqueles que também fazem parte, né, da estrutura molecular de fármacos, né? Então, como eu tinha comentado mais cedo, né, carbono, nitrogênio, oxigênio, silício, fósforo, enxofre, cloro, selênio, né, magnésio, sódio, assim por diante, são todos elementos que fazem parte desse arsenal aí. Mas é claro que, embora exista uma periodicidade na tabela periódica, nós precisamos montar isso em moléculas, né? Então, aí é que vem o grande desafio, né? Como é que nós fazemos as conexões, né? Então, essa que é a parte fundamental que a química medicinal, particularmente no que diz respeito a pequenas moléculas, se ocupa. Bom, dito isso, então, eu quero começar agora a abordar um pouquinho como é que a gente fala, não é, sobre planejamento molecular e descoberta, né? Na realidade, eu gostaria logo de fazer uma declaração que diz respeito ao seguinte: é muito pouco provável que nós façamos ou sejamos capazes de fazer planejamento de fármacos, né, descoberta de fármacos. Existem casos. O Taxol, por exemplo, é um dos casos, como vincristina, vinblastina, por exemplo, dentro de tantos outros aí, mas nós não podemos nos esquecer, não é, que o Taxol, que foi descoberto lá na década de 60 do século passado, não é, só muito recentemente, não é, acabou se tornando um fármaco importante aí para um medicamento importante, não é, para o tratamento dos diversos tipos de câncer. Então, a pergunta que eu acho que é fundamental, não é? E é essa que eu gostaria de deixar para você refletir sobre ela, né? Será que efetivamente nós temos uma boa pergunta para fazer pesquisa, particularmente num país que tem uma dívida social tão grande como a nossa? Então, a pergunta que nós temos feito aqui, desde o momento em que a gente criou o grupo de Química Medicinal e Biológica aqui no Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, é essa daí, não é? Quer dizer, qual é que é o planejamento, né? Qual é que é o tema, não é, que nós queremos usar aí para poder fazer o planejamento molecular e a descoberta de substâncias químicas bioativas. E aí eu dei esse exemplo aí, usei esse exemplo aí, não é, exatamente por força dessa característica aí que vários centros já estão vivendo eras de robotização, né, e nós ainda estamos a caminho. Bom, essencialmente, eu não vou entrar em detalhes em vários desses aspectos aqui, mas depois, obviamente, fico à sua disposição. O nosso grupo começou num primeiro momento, né, fazendo o que a gente conhece como ensaio virtual em massa no computador, né, ensaios em sílico, né, testando tudo contra tudo, né, ou seja, fazendo uso daquele conceito de SAR by Catalog, não é? Ou seja, fazer relação estrutura-atividade através de catálogo de empresas fornecedoras de substâncias químicas, né? Até o momento que a gente descobriu que nós não iríamos conseguir inibir os nossos alvos, né, as nossas cisteinoproteases. Então aí a gente resolveu introduzir um novo conceito no nosso grupo e aí as coisas começaram a evoluir mais, que é o que nós chamamos hoje, que adotamos como critério hoje no nosso grupo de trabalho, que é o planejamento molecular baseado em hipótese. Então, a ideia é relativamente muito simples, né? Por exemplo, eu quero fazer uma troca bioisostérica não clássica de hidrogênio para flúor, eu estabeleço qual é que é a hipótese que está atrás desse fenômeno, né? E aí eu sintetizo essa molécula com essa substituição. Essa que é a ideia fundamental. É óbvio que eu não posso deixar de lembrar você que esse planejamento molecular baseado em hipótese, ele precisa, sim, de um químico medicinal, de uma experiência muito vasta, né? E aí, é claro, nós precisamos de métodos em química computacional, porque hoje nós já estamos falando de docagem molecular com 1 bilhão de moléculas, né? Então é óbvio que o nosso cérebro, a nossa mente, não vai conseguir digerir tudo isso como o computador vai fazer, né? Então a união do homem com o computador, né? Do pesquisador, da pesquisadora, né? Da mulher, do aluno, da aluna, com o computador é fundamental.
E nos tempos mais recentes, naturalmente, né, o planejamento molecular baseado em dados também passou a ser uma vertente no nosso laboratório, né? Agora, eu já quero começar dizendo sobre esse aspecto, que é o seguinte, que é um problema que nós temos enfrentado muito seriamente, como eu vou demonstrar para você nos exemplos que eu vou mostrar a seguir, que é realmente fazer planejamento molecular baseado em dados com Big Data, não é? Porque nem sempre Big Data está disponível, né? Tudo bem, você pode imaginar assim, nós temos um Big Data hoje, né? Por exemplo, nós temos hoje a possibilidade de fazer docagem molecular usando, 1 bilhão de substâncias químicas virtuais. Claro que esse número pode crescer para um número infinito, né? Nós podemos sintetizar moléculas no computador em trilhões, né? Sem sombra de dúvida, né? Isso é possível. Agora, do ponto de vista, digamos assim, da aplicação imediata e uso imediato, quer dizer, se você identificar um hit, se você identificar um ligante, né, no dia seguinte você compra de um fornecedor aquele ligante e aí você testa no seu alvo. Agora, qual é que é o alvo? Né? Eu vou mostrar para você, não é? São, teoricamente, não chegam a 1.000, né, alvos hoje. Então, para cerca de 2.500 fármacos, mais ou menos, que estão em emprego terapêutico para o tratamento de todas as doenças. Então, é claro que se você colocar tudo isso dentro de um cenário, você pode imaginar assim, bom, ok, eu tenho sim Big Data para poder trabalhar. Isso é possível? Sim, isso é possível. Isso tem sido feito? Sim, isso tem sido feito. Mas a nossa ideia não é bem essa, na verdade. A nossa ideia é juntar essas duas coisas aí. Quer dizer, será que eu consigo criar um modelo de inteligência artificial empregando aprendizado de máquina para poder usar a nossa intuição junto com o planejamento molecular baseado em hipótese e assim produzir moléculas com valores agregados, ou seja, dentro da gênese planejada de fármacos, sairmos daqui, né, logo do início, da ideia, do alvo, aquela coisa toda, da possível molécula, etc., etc., e chegar aqui, não é, já nas fases pré-clínicas, por exemplo, e fases pré-clínicas avançadas, como é o nosso caso aí. Particularmente no nosso grupo, nós temos feito isso, então, de duas formas, né? Através do planejamento baseado no alvo, que são as cisteínoproteases, que eu já comentei, não é? E também o planejamento baseado na estrutura do ligante, né? Eu não vou entrar em detalhes e peço desculpas aí também por essa transparência cheia aí, não é? Mas, naturalmente, que a distinção que eu quero fazer para você é que, no caso do planejamento baseado na estrutura do alvo, já não é mais novidade, nós temos que saber a estrutura do alvo biomacromolecular, né? Que no meu caso, aqui no nosso caso em São Carlos, é uma proteína, mais particularmente é uma enzima, né? Todas essas cisteínoproteases que eu estou falando são enzimas, né? E no caso da descoberta do planejamento baseado na estrutura do ligante apenas, né? Claro que quando a gente conhece o ligante, a gente pode também conhecer o alvo, então esse é o melhor dos mundos, né? Ou seja, quando nós conhecemos a estrutura molecular do ligante e quando nós conhecemos a estrutura molecular do alvo, né? Então aí a coisa fica um pouco mais fácil. Caso contrário, muitas vezes, no caso em particular do nosso exemplo aqui em São Carlos, particularmente para a doença de Chagas, os melhores exemplos têm aparecido de ensaios fenotípicos, né? Em que aí, obviamente, a gente precisa fazer a identificação do mecanismo de ação. Ok, dito isso, então, feita essa breve introdução aí, né, eu vou agora apresentar algumas das ideias aí, né, que a gente tem desenvolvido. Aí. Olha, então, essa é uma cisteínoprotease, né, essa aqui é a cruzaína recombinante, cocristalizada com o inibidor, né, que é o K777, e que tem esse modo de interação aí com os subsítios S1', S1, S2 e S3.
e tem alguns aminoácidos já identificados, ou seja, hotspots de interação. Né? Então, a ideia parece simples, né, teoricamente. É só fazer a docagem molecular através desse conceito aí de planejamento molecular baseado na estrutura do alvo. Né? Na verdade, não é tão simples assim, né? Porque se nós pegarmos o banco de dados do Raymond, por exemplo, né? Ele tem lá naquele banco de dados, olha, mais de, na verdade, né? 166 bilhões de moléculas com rotas sintéticas possíveis de realização. Então é óbvio que nós temos que reconhecer que isso acaba se tornando um tanto quanto inviável. Né? Bom, o que é que o nosso grupo tem feito? Qual é que é o nosso pipeline? Então, o nosso pipeline, muito rapidamente, ele começa, então, como eu disse, né, com um alvo bioquímico, né, que no caso aqui são cisteíno-proteases, particularmente o exemplo que eu vou mostrar agora é para a cruzaína, né, do Trypanosoma cruzi. Nós, claro, temos que navegar o espaço químico para poder identificar, então, novas entidades químicas, porque, obviamente, nós queremos fazer inovação. Nós não podemos nos esquecer desse detalhe, porque é um detalhe extremamente importante, mais do que nunca, não é? Mesmo que seja pode ser uma inovação incremental, mas melhor ainda, claro, quando ela for uma inovação disruptiva, como a FAPESP tem adorado usar nos tempos mais recentes. Né? E aí, é claro, nós precisamos fazer modelagem molecular para usar o nosso conhecimento lá da tabela periódica médica e, com isso, fazer, então, a construção de conexões entre os elementos da tabela periódica. E isso é feito através, então, com docagem molecular, identificação das propriedades termodinâmicas do processo de interação bimolecular, com descrição de todos os parâmetros termodinâmicos, né, entropia, entalpia, energia livre de Gibbs, capacidade calorífica. Depois de tudo isso feito, naturalmente, né, nós precisamos fazer a síntese, identificação e caracterização da estrutura e pureza, né? Particularmente pureza, e o nosso nível de pureza hoje é 95% num primeiro momento para os ensaios in vitro, ou seja, são ensaios baseados em célula. Isso sobe para 99%, né, quando nós fazemos os ensaios em vivo. Né? Então, esse é o exemplo de um dos nossos primeiros inibidores, é o NEC 570, NEC de NECMED, que é o nosso grupo, né? Então, a gente determinou o mecanismo de ação, o mecanismo de interação com a enzima, e aí nós fizemos o teste no Trypanosoma cruzi, os ensaios de citoxidez, e aí, obviamente, quando essa molécula e moléculas análogas a ela passaram nesses testes, nós fizemos ensaios fenotípicos para poder identificar outros alvos, né? Tanto alvos de pequenas moléculas como de outros possíveis alvos do T-cruzi, e, claro, o escalonamento da síntese, né, que essa é uma etapa importante que a gente precisou aprender muito aqui no nosso laboratório, porque para ensaios em vivo nós precisamos fazer o escalonamento da síntese. Né? Então, enquanto neste caso aqui a gente prepara cerca de 5 miligramas, né, do inibidor, de cruzaína nesse caso, né? Neste caso aqui, no escalonamento, nós temos que preparar 1 grama. E aí você poderia dizer assim, mas 5 miligramas para 1 grama é fácil, né? Lamento dizer, mas não é sempre que é trivial fazer esse escalonamento, não. E aí, é claro, né, os testes em animais, então nós já temos uma prova de conceito para doença de Chagas, né? E aí, consequentemente, nós estamos já elaborando aí uma proposta de um novo candidato aí para o tratamento da doença de Chagas. Né? E nós estamos muito satisfeitos com esses resultados, né, que aconteceram graças ao financiamento aí da FAPESP de um projeto temático que nos permitiu, então, fazer a associação do nosso grupo de Química aqui em São Carlos, né, com vários outros grupos de Bioquímica, Biofísica, Biologia Celular e assim sucessivamente. Né? Então, essa é a senhora Berenice, né, que ela foi a primeira criança, na verdade, né, que foi infectada pelo Trypanosoma cruzi. Ela recebeu a visita de Carlos Chagas, né, na região do Vale do Jequitinhonha, lá em La Sância, ela morava, né?
Apesar disso, né, e apesar de ter sido infectada várias vezes pelo Trypanosoma cruzi, ela morreu aos 72 anos de idade e não morreu de doença de Chagas. Então, num primeiro momento, né, eu vou passar muito rapidamente aqui para mostrar para você. Esse é um exemplo, o primeiro exemplo que a gente conseguiu com o NEC 570, que eu acabei de mostrar para você, mas como você pode observar aqui, né, logo no 20º dia, os animais todos morreram. Né? Então, nós não conseguimos manter o animal vivo. E já havia um reconhecimento, como hoje há, não é? Que doenças complexas são melhores tratadas com combinações terapêuticas. Né? E o DNDi vem desenvolvendo um sistema aí de uso do benzonidazol, que é o único fármaco que é usado aqui no Brasil, né, para aplicação em doses terapêuticas subterapêuticas, né, mas que tem efeito terapêutico adequado, né, para a doença de Chagas. Particularmente por causa do fato de que o benzonidazol é o único fármaco capaz de erradicar, não é, todas as formas infectivas do Trypanosoma cruzi. Então, nós fizemos a combinação dele com o NEC 570, a gente melhorou aqui um pouco, né, a sobrevida dos animais, então cerca de 50% deles até o 70º dia não morreram, né, e na verdade depois disso nenhum deles morreu, e aí sobrou apenas a Berenice, né, essa é a nossa Berenice, né, foi uma foto que eu mesmo fiz lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas em Ribeirão Preto, né, então nós conseguimos manter a Berenice viva, né? Mas é claro, como vocês sabem, né, um animal só de 5, estatisticamente, não é válido, né? Então a gente continuou a testar e fizemos aí a síntese, todo esse processo de ensaio baseado em célula, que eu já comentei para você, para chegar até no ensaio em vivo, né? E depois nós conseguimos aí produzir mais 2 inibidores muito parecidos com o próprio 570, não é? Com cerca de 60% de sobrevida dos animais aí, né? Aí depois a gente conseguiu avançar para o NEC 821, e aí o NEC 821, veja que todos eles continuam não protegendo os animais, né, no 20º dia, e todos eles têm morrido no 20º dia. Mas em combinação com o benzonidazol, a gente já conseguiu 80% de sobrevida desses animais. Todos eles com inibidores de cruzaína, ok? E, finalmente, então, nós conseguimos produzir um inibidor, que é o NEC 674, que agora, no mesmo tipo de análise, mantém todos os animais vivos e cura todos os animais. Então, esse estágio agora é o estágio em que nós já temos uma prova de conceito validada, né, e que agora nós estamos nas fases posteriores às fases pré-clínicas para fazer os ensaios mais avançados em animais superiores para poder tentar avançar essas substâncias para a próxima fase, que é a fase clínica. Bom, mas como todos nós sabemos, né, de repente nós fomos apanhados de surpresa aí com a pandemia causada aí pelo SARS-CoV-2, né, que é a doença aí que a gente chama de Covid-19. Então, por que é que nós deveríamos, de repente, migrar, né? Considerando a gênese planejada de fármacos, nós já temos uma prova de conceito em vivo, não é? Um momento muito apropriado para nós continuarmos, mas, obviamente, não é, que a pandemia nos remeteu exatamente a essa mudança de rumo, não é? Pelo menos, então, no ano e meio que nós temos vivido essa pandemia aí, o nosso grupo se voltou quase que exclusivamente, então, para a Covid-19, né? Nós já sabemos que os resultados após a vacinação já têm contribuído muito efetivamente, né, para a diminuição dos casos. Aqui em São Carlos, por exemplo, já tem mais de 20 dias que nós não temos qualquer caso novo, né, de
de Covid-19 e as UTIs especializadas, né, para Covid-19 estão literalmente vazias e algumas delas estão sendo, inclusive, desmontadas. Né? Eu não sou especialista na área, mas isso precisaria ser analisado com um pouco mais de restrição e cuidado. Bom, isso aqui se discutiu muito na imprensa, em tudo quanto foi canto, né? Por que as vacinas chegaram antes, né, do que os medicamentos, né? Então, os medicamentos ainda não chegaram, só nos meses mais recentes agora tem aparecido alguma luz no fim do túnel em relação aos medicamentos aí, ó. Mas apenas, os números não estão totalmente atualizados, já faz uns dias que eu coletei esses dados, né? Mas eram cerca de 5.700 fármacos em fases clínicas, né? Sendo testadas nas mais diferentes fases, né? Eu selecionei aqui algumas, né? 428 fase 1, 681 fase 3 e 166 em fase 4, né? E, regra geral, na tentativa de buscar por fármacos antivirais. E aí uma curiosidade bastante interessante, né, que o Remdesivir, nesse período, né, ele foi ressuscitado. Né? Por quê? Porque o Remdesivir foi experimentado até a fase 2 para o tratamento do vírus Ebola, mas não funcionou. Né? Então, ele simplesmente não funcionou, entre aspas, morreu. Com o advento da Covid-19, ele foi ressuscitado pela Gilead e ele acabou sendo aprovado, então, pelo FDA, não é? E em 12 de março deste ano aqui, a Anvisa aprovou pela primeira vez aí essa pequena molécula para o tratamento da Covid-19, né? E depois disso, naturalmente, apareceram vários outros estudos, né? Estudos clínicos, né? São 107 no total, sendo que desses, 2 deles empregam combinação terapêutica com o Liponavir, Ritonavir, e combinado, claro, com o Remdesivir para pacientes com a Covid-19. Né? E mais recentemente, né, apareceu o Faviparivir. Essa é uma molécula que tinha sido descoberta já há algum tempo no Japão, né? Ela vem sendo usada no Japão, né, para tratamento da influenza, na verdade, e acabou sendo agora, está em fase 3, ou já com aprovação já conseguida no FDA. E aqui é a estrutura molecular do Favipiravir. Bom, e mais recentemente agora, né, a Merck, né, a MSD, como é conhecida aqui no Brasil, né, mostrou aí o Molnupiravir, que é também um novo candidato oral, não é? Assim como o da Pfizer, que eu vou comentar já mais a seguir para vocês. Bom, o que é que esses antivirais têm em comum? Eles têm em comum que eles são inibidores do RNA dependente de polimerase, né? Então é nesta fase aqui, ou seja, o vírus invade e fusiona, né, com a célula hospedeira, o genoma tem que ser transladado, não é? Isso acontece porque ele vem é um genoma viral de senso positivo, de RNA de senso positivo, não é? E ele precisa ser liberado através de proteases virais, que são aquelas duas que eu comentei mais cedo contigo, que são a PL-PRO e a AMI-PRO, para que assim eles produzem, então, proteínas funcionais para poder fazer a liberação do RNA viral para o citoplasma, e é aí exatamente nessa fase que há a replicação do genoma viral do vírus, e é exatamente nesse momento que esses inibidores entram em ação, e aí, é claro, se a inibição for favorável, como a Merck tem já apresentado os resultados, né, o virion não sai mais e a replicação viral não acontece mais. Bom, no nosso caso, na verdade, nós, como eu tenho falado para você desde o início, né, o nosso interesse tem sido em proteases e agora proteases virais. E aí a Merck saiu na frente, obviamente, né? Perdão, a Merck não, a Pfizer saiu na frente, né? E aí a Pfizer, algum tempo atrás, né, ela lançou esse inibidor de MPRO, né, SARS-CoV-2
MPRO, que depois acabou se mostrando como sendo um inibidor com administração por via intravenosa, né? E ele está em fase clínica 1 para o SARS-CoV-2. E, na verdade, ele é um profármaco, né? Que em vivo ele é transformado para este álcool. E mais recentemente, né, a Pfizer declarou aí, não é, apresentou aí o PF 07321332, que é como a gente tem chamado aqui, né, que é um inibidor de SARS-CoV-2 MPRO e que tem algumas características curiosas, porque ele tem dois fragmentos comuns em todos os nossos inibidores, né, que são a nitrila e essa gama-lactama na posição P1 do tripeptídeo, nesse caso aí. Esse composto aqui já está em fase 3, né, para o SARS-CoV-2, mas ele está sendo estudado, né, em combinação com esse anti-HIV aqui, que é o ritonavir. Bom, além disso, apenas a título de comentário, né, o sotrovimab, que é um anticorpo monoclonal, né, também foi aprovado pelo FDA agora em maio deste ano de 2021 aí, né? Então, a estrutura de interação com a proteína espícula, né, que é a principal enzima de reconhecimento, proteína de reconhecimento, né, para fusão na célula do hospedeiro, já tem um modo de interação conhecido aí, e o sotrovimab, então, faz esse complexo, então, que atua aparentemente via esse caminho aí com uma interação entre a proteína espícula e a ACE2, que é uma proteína transmembrânica aí, que serve, então, para a fusão do vírus na célula do hospedeiro. Bom, então, com tudo isso, né, claro, já desde março do ano passado, né, nós vínhamos estudando já de muito antes, como eu já mencionei mais cedo, né, inibidores da cruzaína. Nós conseguimos determinar a estrutura cristalográfica de um dos nossos inibidores, né, da cruzaína, análogo ao NEC 570 que eu mostrei para vocês, né. Então, a gente entendeu que talvez fosse o momento de aplicar, então, esses inibidores, né, para as proteases do SARS-CoV-2, PLPRO e MPRO. Mas, na verdade, esses estudos, eles remontam ainda um pouco antes disso, né? Já em 2008, né, o Dr. Renato Freitas, né, seu colega e nosso colega hoje, né, já havia demonstrado que poderia existir, sim, uma translação da ação inibidora da cruzaína para a catepsina L, né? E como eu vou mostrar agora, daqui a pouquinho para vocês, a catepsina L parece ter um papel muito importante no processo de fusão, né? E não apenas no processo de fusão, mas também depois no processo de replicação e particularmente no que diz respeito, embora ainda precise de mais estudos, né? Até mesmo ela tem sido considerada importante no processo de corte lá, né, que eu falei daquelas poliproteínas lá para poder liberar o RNA genômico do SARS-CoV-2. Né? Então, juntando tudo isso, naturalmente, pareceu-nos óbvio fazê-lo, né? Então, o que nós fizemos? Na verdade, a gente começou a fazer primeiramente um estudo em sílico. Então, nós fomos identificar lá no banco de dados que nós usamos, o Campbell. É claro, esses são dados do Campbell 29, né? Mas a gente começou, na verdade, no Campbell 27 e hoje, para vocês terem uma ideia, tem 7.300 alvos, né, que são proteínas, 963 hidrolases e 580 protease, meia dúzia de fármacos, entre aspas, né, no emprego terapêutico aí. Com pouco mais de 14 mil fármacos e mais de 2 milhões de moléculas que foram ensaiadas. E você observe aqui, ó, que pela primeira vez, né, a hidrolase começa a ganhar um destaque
bastante importante, particularmente no banco de dados como o Campbell. Por que eu digo isso? Hein? Porque, claro, as proteases são conhecidas há muito, né? Mas elas ainda, com exceção daquelas do HIV, que tiveram muito sucesso e algumas outras, né? Elas são, em geral, um alvo muito difícil de se conseguir. Então, dentro desse conceito de, entre aspas, né, fazer reposição, nós começamos, então, a fazer uso dessa representação da polifarmacologia, no sentido de tentar verificar se, de fato, os inibidores de cruzaína e de inibidores de CPA, CPB e CPC de leishmania poderiam ser inibidores de catepsinas, né, como KBLS, como o Renato tinha mostrado naquele trabalho de 2008. Né? E, além do mais, ainda mais dentro desse conceito de polifarmacologia, né, que é a chave de ouro do momento atual, né, que aqueles inibidores que eventualmente poderiam ser considerados como fora do alvo, né, podem sim apresentar uma ação alvo de interesse. Então, somando tudo isso daí, né, a gente caiu de paraquedas nesse sistema aí, e aí a gente resolveu naturalmente, né, por força desse conhecimento prévio, né, em relação a cisteínoprotease, atacar não a proteína espícula, mas sim atacar a PL-PRO, né, que é uma proteína similar à papaína, e a M-PRO, que é uma proteína do tipo quimotripsina, né, que é a principal, que são as duas principais proteases, né, que são responsáveis, então, para comer, entre aspas, aí, né, todas essas poliproteínas que você está vendo aí, para poder liberar o RNA viral que está aqui mostrado, então, o meu cursor aí, tá vendo? Ó? Que é um nuclear de dupla, é um RNA de dupla simples, como nós já sabemos. O mecanismo de ação de inibição da PL-PRO é muito parecido com as das cisteínoproteases, então tem uma cisteínocatalítica lá que é ativada por uma histidina na díade catalítica, nesse caso aqui. Na cruzaína é uma tríade catalítica, por exemplo, mas funciona essencialmente da mesma forma. E, consequentemente, nosso interesse, claro, era buscar por grupos eletrofílicos que fossem capazes, então, de experimentar esse tipo de interação, para além das nitrilas que nós já havíamos sintetizado previamente. Então, buscando aí várias delas, como aldeídos, por exemplo, aceitadores de Michael, ou então vinilsulfonas, como no caso do K777, ou acrilamidas, como alguns dos inibidores que nós produzimos aí ao longo dos anos aí, desses últimos anos, né, na verdade, em colaboração com um colega nosso lá da Universidade de Tübingen, na Alemanha, a gente acabou chegando no Boceprevir. E, na verdade, por que a gente chegou no Boceprevir? Porque nós já tínhamos testado o Boceprevir no Trypanosoma cruzi em ensaios celulares, e ele tinha ido muito bem, então a gente vinha tentando fazer um reposicionamento do Boceprevir para o tratamento da doença de Chagas. Mas aí, novamente, né, como a gente entrou nessa pandemia, nós acabamos deixando esse estudo também na gaveta por enquanto. Bom, apenas para te dar uma ideia sobre essas preocupações em relação à eletrofilia do warhead na estrutura do dipeptídeo ou do tripeptídeo, nós não queremos nem um eletrófilo muito ruim e nem um eletrófilo muito bom, né? Por quê? Porque, na verdade, o que nós queremos, na realidade, meio repetitivo aqui, peço desculpas, né? Um warhead que fosse um inibidor covalente reversível, né? Então, as nitrilas estão exatamente nesse meio de caminho aí, né? Então, elas são, como você pode ver aí pelo composto número 7, né? A 2-aminonitrila, que é o warhead que nós temos usado, então, aí, e que a Pfizer também usou para produzir o seu inibidor aí de SARS-CoV-2 por administração por via oral. Então, muito rapidamente, né? São dois os caminhos de fusão do SARS, né? Então, o SARS ele pode entrar pela via de endocitose, né? Entra para dentro do endossomo, né? E depois, dentro desse endossomo, ele é processado porque
ele vai para o lisossomo, e aí a catepsina L tem um papel fundamental para poder ajudar a liberar o RNA viral do vírus, né? E aí ele cai, então, no citoplasma, e aí todo o processo de multiplicação vai acontecer, e, naturalmente, ele poderá, então, formar novamente o vírus e ser eliminado novamente no sistema, né? Então, qual é que era a nossa ideia, né? A nossa ideia fundamental era fazer a inibição da catepsina L nesta fase do processo aqui, olha, com o objetivo, então, de, em inibindo a catepsina L nesta fase, contribuir, então, para que o RNA viral não fosse produzido para o citoplasma celular. E aí, nesse meio de caminho, né, aconteceu o fenômeno da hidroxicloroquina, né, que foi debatido, continua sendo debatido no mundo todo, né, e a hidroxicloroquina aparentemente era um candidato muito importante desde o início da Covid-19, né, porque a hidroxicloroquina inibe efetivamente todas as cisteínoproteases do lisossomo, né? Então, isso seria muito bom, porque a hidroxicloroquina já teria esse efeito, ó, já no endossomo, né? Antes da fusão para a formação do lisossomo, e, consequentemente, ela seria um excelente candidato. O problema que acontece com a hidroxicloroquina, né, é que ela é uma inibidora de todas as cisteínocatepsinas do lisossomo, né? Então, por exemplo, a catepsina L, catepsina S, catepsina B e outras proteases lisossomais, né, eram todas inibidas. E com isso, naturalmente, haveria, e há, na verdade, um problema de disparo do sistema de histocompatibilidade celular para disparar, então, as células T e ativar o sistema imune do organismo humano, né? Então, qual que seria a ideia? A ideia seria usar inibidores como o oxocarbazato, por exemplo, né, para poder fazer a inibição seletiva da catepsina L, sem inibir a catepsina S ou catepsina B, por exemplo, particularmente sem inibir a catepsina S, que é fundamental para que o sistema o principal sistema, né, de histocompatibilidade seja disparado, e então o sistema imune seja então ativado. Então, claro, juntando tudo isso, nós queríamos, obviamente, conseguir exatamente o mesmo tipo de resultado, né, no sentido de, então, fazer essa coisa funcionar assim. Então, nós fomos por todo aquele processo, novamente, planeja, faz, testa e analisa, né? Estuda quais são as moléculas que poderiam eventualmente ser, e particularmente se as nossas poderiam ser transferidas para a SPL-PRO e M-PRO, e nós fizemos, então, com base nisso, lá em março do ano passado ainda, né, um estudo, porque nós já sabemos, né, que antes do SARS-CoV-2 existiu o SARS-CoV-1, né, mas existiram também o MERS-CoV, por exemplo. Então, o banco de dados Campbell tinha cerca de 1.000, mais ou menos, lá, inibidores desses diferentes alvos aí, ó, SARS de coronavírus, ou SARS da M-PRO, por exemplo, ou de felinos e assim por diante. Então, nós fizemos um estudo de aprendizado de máquina para poder tentar identificar a atividade e inatividade. Bom, o sistema comum é impossível de fazer essa distinção, né? Então, a gente passou a usar aprendizado de máquina para poder resolver esse problema, e dividimos em 2 séries de treinamento e série de teste, né, que mesmo assim não são eficientemente distribuídas, né, mas através do método de aprendizado conhecido como florestas aleatórias, nós conseguimos, então, identificar, assim, dentro dessa classe de 1.760 inibidores de todos esses alvos aí, com as mais diferentes estruturas moleculares, uma área sob a curva de 94%, para poder, então, começar a separar o nosso banco de dados de 1.200 moléculas e selecionar apenas aquelas que fossem apropriadas para os testes, porque, obviamente, os testes no vírus, como vocês sabem, exigem ensaios em laboratório de nível de segurança 3.
Mas antes de eu falar o resultado, deixa eu só chamar a tua atenção para dois aspectos importantes que eu preciso destacar aqui, que são os métodos determinísticos e probabilísticos, né? Quer dizer, no método determinístico, nós conseguimos sim identificar a performance energética do sistema de forma inequívoca, não é? Enquanto que nos procedimentos probabilísticos, isso não é possível e nós precisamos sim fazer distribuição normal. A ideia é como, por exemplo, construir a Estação Espacial Internacional, né, que é feita, né, foi feita, né, através de um método determinístico. Né, enquanto que na química medicinal, claro, é como o pato e coelho de Kuhn, né, Thomas Kuhn, que é exatamente esse método probabilístico aí. E é claro, espero que você esteja enxergando aí o pato e o coelho, né? Bom, acontece que, além de tudo isso, né, o algoritmo matemático, ele pode falhar, né? Então, nós temos usado essencialmente 3 algoritmos no nosso laboratório, florestas aleatórias, e o XZ Boost classificador, né, com 92% para o nosso banco de dados, e também aprendizado de máquina por Deep Learning, né, aprendizado profundo, usando uma sequência densa aí de aprendizado profundo com acurácia de 85%. Então, esses resultados aí nos levaram, então, a avançar. Nós fizemos várias validações externas, né, de todas as moléculas que estavam naquela época em fases clínicas, né, e a gente conseguiu 85% para aqueles inibidores com valores de 6 a 8, né, são já inibidores tipo nanomolar, né, e também para os outros inibidores tipo micromolar, por exemplo, com uma validação de 92%. Então, tudo isso nos fez aí sugerir a seleção dos nossos inibidores, e aí nós selecionamos, então, 700 deles para testes na PL Pro e na PL Pro. A gente não conseguiu testar nem 10 ainda, na verdade, né? Ainda a gente testou muito pouco, mas a gente já identificou inibidores seletivos, né, de catepsina L e catepsina S, e vários deles já são inibidores também de PL Pro, como eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, e além disso, nós selecionamos cerca de 500, né, para testes no próprio vírus, né, no sentido de fazer um ensaio em massa aí, não é? Desses 500, os resultados nós já temos, cerca de 70 deles foram ativos com atividade antiviral melhor do que 70%, e 10 deles com atividade antiviral igual a 100%, e citotoxicidade igual a 0, né? Então, desse conjunto todo, lembra que eu falei do método probabilístico agora há pouco? Teoricamente, nós teríamos 10 candidatos, né, para as fases de otimização molecular, que são agentes antivirais. Nós fizemos, então, alguns testes aí na PL Pro, e a gente identificou, então, alguns inibidores de PL Pro, né, SARS-CoV-2 PL Pro, e esses compostos são também, como, por exemplo, o NEC 514, inibidor da MPRO. Foi o único inibidor, num primeiro momento, na primeira rodada, no primeiro ciclo, né, que a gente obteve, e ele foi testado no SARS-CoV-2, com 99% de ação antiviral, 5% de citotoxicidade, e o 569, que não inibiu a MPRO, por exemplo, mas inibiu muito bem a PL Pro, não é? Foi o nosso principal inibidor dessa fase aí. Ou seja, 100% de inibição de ação antiviral e 0% de toxidez. Bom, então com isso, né, com base nesses resultados, então a gente começou a fazer estudos de similaridade molecular, comparando o NEC 514 e empregando fingerprint molecular, para poder então identificar outros inibidores passíveis de serem inibidores, então, de PL Pro, MPRO, e ao mesmo tempo agentes anti-SARS-CoV-2. E aí nós chegamos no NEC 1103, né, que é
um inibidor de MPRO com um PKI de 6,4, ele é equipotente ao o 414, que tem um PIC50 de 6,3. Talvez ele seja um pouquinho melhor, né? Porque esse valor aqui é valor de KI, esse valor aqui é de IC50. Bom, nós também identificamos o NEC 1119 com base no mesmo tipo de estudo, e agora nós já fizemos uma pequena modificação da posição de P1 aqui, olha, que tinha aquela gama-lactama, né? Claro, para produzir algumas moléculas com características mais particulares, e nós fizemos agora a introdução de uma metionina na posição P1 aqui, olha, sempre para fazer uma comparação, né? Metionina, gama-lactama, fenila, com 88% de similaridade. E ambos são inibidores da catepsina L, né? Seletivos para catepsina B e catepsina S. O 414 já é um inibidor bom de PLPRO. O 1119 a gente ainda não testou na PLPRO, nem na MPRO, por enquanto, ainda os ensaios ainda estão sendo realizados por nossos colaboradores lá, aí na Unifesp em São Paulo. Bom, é importante destacar que existe uma atividade por falésia aqui em favor da catepsina L, né? Então, nós estamos muito esperançosos de que esses compostos sejam, então, bastante eficientes aí. Então, se nós fizermos uma comparação agora dos pares moleculares com substituição na posição P1, nós vamos verificar que, na verdade, não existe diferença significativa. Então, observe que aqui nós fizemos uma troca de um grupo metileno por uma metionina nessa posição aqui, né? E simplesmente não conseguimos identificar qualquer... Claro, existe uma pequenina diferença, mas desprezível dentro da natureza do nosso estudo aqui. O grande problema, entretanto, é que depois, quando a gente conseguiu fazer o teste do NEC 1119 na MPRO, veja o que aconteceu. Nada. Embora tudo isso tivesse mostrado ser possível, nós não conseguimos inibir a MPRO com o NEC 1119. Então, é claro, né, não dá para chorar pelo leite derramado. Né? Então, mesmo assim, em paralelo, né, os estudos foram feitos no SARS-CoV-2, e veja só que maravilha, né? Quer dizer, ele não é inibidor por alguma razão da MPRO, né, que nós estamos investigando, mas ele é 100% eficaz no SARS-CoV-2 em duas concentrações, cargas virais distintas, né, de 0,01 e de 0,1, que é onde estão que aqui é onde está essencialmente, né, onde estão essencialmente os compostos da Pfizer. Bom, então, o que nós fizemos? Nós havíamos mostrado que o NEC 987 era um inibidor de PLPRO, e nós tínhamos conseguido isso, lembra-se que eu falei agora há pouco do Boceprevir, né? Por simplificação molecular do Boceprevir, e fizemos fundamentalmente a troca deste grupo em P1 aqui, com esse ciclobutano, para um ciclopropano em P1, fizemos a troca dessa prolina aqui, com 2 centros estereogênicos, para essa prolina com apenas 1 centro estereogênico, e fizemos a troca desta ureia aqui por este tebutilpirazol, e aí, através dessa simplificação molecular, nós conseguimos mostrar que esse inibidor é fracamente inibidor de MPRO, mas já é um inibidor a ser considerado nas fases de otimização de PLPRO, como eu havia feito. E é claro que nesse meio de caminho apareceu o composto da Pfizer, né? E aí simplesmente o que a Pfizer fez foi uma coisa muito parecida com o que nós havíamos feito, né? Então eles trocaram a alfa-ceto-amida, não é, por uma nitrila, introduziram nesta posição aqui a gama-lactama, usaram a mesma prolina do Boceprevir, mantiveram o aminoácido não natural com tebutila em P3 e introduziram esse grupo CF3-carbonil aqui, amida, na posição P4 e tiveram sucesso. Nós fizemos, então, a síntese do composto da Pfizer no nosso laboratório para seguir como controle e, naturalmente, fizemos a modificação molecular dele
para modificar o NEC 987 para que ele se assemelhasse com cerca de 90% de similaridade ao composto da Pfizer. Então, introduzimos em P1 a gama-lactama, já conhecida desde abril do ano passado, na verdade, né, com a nitrila como ORED, a prolina em P2 e P3 e P4 nós mantivemos aí uma mistura aí, não é, do Boceprevir e do fragmento P4 do próprio composto da Pfizer. E aí, então, nós fizemos o ensaio inicial, né, da inibição da MPRO. O André Godoy, lá do Instituto de Física aqui de São Carlos, fez um teste preliminar e conseguiu identificar que o nosso inibidor, não é, inibe a MPRO de forma equiparada com o composto da Pfizer. E também o nosso inibidor modificado, né, com a nossa estrutura molecular, não é, com a nossa prolina, inibe com uma unidade log de diferença, embora esses números vão mudar ainda, porque esse é um valor de C50, enquanto os valores da inibição do inibidor da Pfizer é em valor de PKI. E o resultado saiu ontem, né? Então esse aqui no SARS-CoV-2, que foi realizado pelo Rodrigo lá na Fiocruz de Ribeirão Preto, né? Este é o composto da Pfizer, né, que nós sintetizamos no nosso grupo e que recebeu esse número aqui agora. E como você pode observar, o composto da Pfizer, ele só é eficiente na concentração de 100 micromolar, não é? Enquanto que o nosso composto aqui, o 1119, que eu acabei de comentar agora há pouco, não é? Ele é eficiente também em 100 micromolar e ele é 80% eficiente aqui, não é? Na concentração de 10 micromolar, um pouco superior, então, ao próprio composto da Pfizer, e agora nós estamos, então, desenvolvendo a estrutura molecular do 1119. E para fazer isso, já estou chegando ao final, né? Combinei com o Renatinho que ia falar um pouquinho a mais para acrescentar alguns outros dados aí que eu achei que fosse interessante nesse simpósio, nessa escola, né? Claro que a química medicinal é um tópico inerentemente multidisciplinar, não é? E que nesse cartoon aí que eu gosto muito, né? Talvez a química medicinal seja apenas o maestro aí, né? E eu não sei, para quem entende de música clássica aqui, como eu entendo um pouco, todos vocês sabem que sem o maestro a orquestra não funciona, né? Mas é claro que se qualquer um dos instrumentos da orquestra não funcionar bem, não é? O maestro também não se dá bem e a performance não é apropriada, né? Então, essa que é a minha mensagem, no sentido de que nós sejamos hábeis de fazer, então, parcerias. Então, para terminar, eu não posso terminar sem agradecer o grupo de Química Medicinal e Biológica do Instituto de Química de São Carlos. Agradeço todos os nossos colegas do grupo, através da nossa técnica, a Fabiana Rossini. Agradeço ao professor Andrei Leitão, que é quem faz os primeiros ensaios celulares no nosso laboratório, o professor João Santana, da Fiocruz de Ribeirão Preto, que faz os ensaios em SARS-CoV-2, o grupo da professora Maria Juliana, que tem a doutora Débora Okamoto, também da Diadema, eu acho que ela está, né, na Unifesp Diadema, a professora Maria Juliano na Unifesp em São Paulo, o professor Luiz Juliano também na Unifesp, mas já aposentado, e aqui a Fernanda, que faz todos os ensaios bioquímicos, e essa é a turma que faz a síntese dessas moléculas e de todas essas 500 e tantas aí que eu já mostrei para você. Claro, não posso deixar de agradecer aos agentes de fomento, ao CNPq, CAPES e particularmente a FAPESP, né, que nos concedeu um auxílio aí para realizar esse estudo aqui na área da Covid-19. Então, eu espero que eu tenha conseguido dar uma visão assim um pouco mais geral, não é, daquilo que a gente tem feito. E para concluir, eu gostaria sim de dizer então que acho que com a nossa história prévia e com 1 ano e meio de ação, graças a essas colaborações aí, nós temos avançado então e já temos os primeiros hits, digamos assim, os primeiros ligantes
com ação muito eficiente no SARS-CoV-2, inibição da PL-PRO, inibição da M-PRO com inibição simultânea da catepsina L e alguns deles sem inibição da catepsina L, né, porque existe ainda essa dúvida. Eu agradeço muitíssimo novamente ao professor Sérgio, ao Renato, né, pelo convite honroso. Agradeço a todos, desejo que todos fiquem bem e eu estou à sua disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado. Obrigado, professor. Excelente apresentação. Muito impressionante os dados que você mostrou para a gente hoje. E a gente já tem aqui várias perguntas. Vou começar com a pergunta da Gilmara. Ela pergunta quais seriam as vantagens de termos um composto tão eficiente ou melhor que o composto da Pfizer produzido aqui no país. Seria mais acessível economicamente? Eu acredito. Ô Gilmar, eu agradeço a sua pergunta, né? Eu queria falar isso mais ou menos de forma en passant, digamos assim, não é? Mas essa é uma pergunta excelente, porque veja bem o seguinte, olha, é a segunda vez que esse fenômeno acontece conosco no nosso grupo. A primeira vez foi com o K777, que chegou a avançar para fases pré-clínicas ulteriores, e quando a gente sintetizou o K777 no nosso laboratório e testou no Trypanosoma cruzi, não foi essa maravilha, né? Bom, se na minha pouca experiência eu tivesse feito aquele estudo pela primeira vez, eu teria dito para o Renatinho assim, Renato, a gente errou na estrutura molecular, porque esse cara não é um bom inibidor, não é um bom agente anti-T-cruzi, não. O composto da Pfizer, é claro que veja bem o seguinte, né? O composto da Pfizer é excelente, não tem a menor dúvida nisso. Agora, o composto da Pfizer, se você percebeu bem, no nosso ensaio, por favor, entenda isso, né? Não seria um composto que nós colocaríamos na próxima fase da gênese planejada de fármacos. O nosso inibidor, o 1119, por exemplo, e nós temos mais 2 inibidores que eu não consegui mostrar hoje, porque o resultado chegou ontem à tarde, né? O 1127, o 1153 e o 1187, são mais 3, na verdade, que são todos melhores do que nessa fase. Entenda bem, por favor, hein? Nós estamos falando da Pfizer, de um composto que já foi testado em vivo, né? Então, agora, nós estamos falando... Esses ensaios são in vitro, são comparativos, são importantes, obviamente, não é? Mas a nossa expectativa agora é partir para o ensaio em vivo. E eu agradeço muito, né, por essa oportunidade, porque se tiver alguém me ouvindo aí, né, agora nós estamos de pires na mão, né, para poder custear os ensaios em vivo, porque vocês sabem, para fazer ensaio em animais, o animal tem que ser modificado, né, para ele poder ser infectado com o vírus, porque o vírus não veio do animal, desse animal pelo menos, né, nem do camundongo, nem do hamster, né, que o modelo que a gente tem aqui em Ribeirão Preto é de hamster. Então é isso, né? A nossa expectativa é essa, e é claro que se a gente conseguir avançar nessa linha aí, eu acho que nós teremos sim uma chance aí, uma oportunidade de dar uma contribuição nessa área e poder também dizer que nós também sabemos fazer química medicinal aqui. Tem uma próxima pergunta. Desculpem se o meu áudio está dando eco, não sei o porquê, não tenho nada aberto aqui. Mas vamos lá, assim mesmo. Será que é o meu, Renato? É o meu microfone? Não, acho que está dando eco. Eu vou fechar o meu microfone, porque às vezes ele dá eco aqui. Aí você pode falar, quando você falar, eu abro o microfone. Obrigado, Renato. Eu não consegui... Boa. Patrícia, muito obrigado. Excelente pergunta, hein? Lembra que eu mostrei para você, não é? Eu só enfatizei no caso da PL Pro, por causa do fato de que a PL Pro é muito parecida com as outras, né?
Mas a M-Pro, ela também é uma cisteíno-endopeptidase. Só que, na verdade, ela é do tipo quimotripsina. Por quê? Porque o sítio catalítico dela, que é o que usa para cortar lá aquelas poliproteínas todas para poder liberar o RNA viral do vírus, né? Ele tem a mesma díade catalítica, né? Ou seja, uma cisteína e uma histidina, né? Que serve exatamente para poder fazer a troca de próton, né? E, consequentemente, tornar a cisteína nucleofilicamente mais eficiente e promover o ataque nucleofílico sobre o grupo eletrofílico do warhead das nossas moléculas, tanto do boceprevir, que na verdade é um inibidor covalente, e no nosso inibidor, que é um inibidor covalente, mas é reversível. Então, sim, o mecanismo é o mesmo. Liga na mesma região, né? Sim, atravessam. Sérgio, obrigado pela pergunta, né? Nós estamos estudando agora, aliás, a sua pergunta é excelente, obrigado por essa pergunta, Sérgio. Um grande problema que eu tinha falado para o Renato que eu ia falar um pouquinho mais de 1 hora, né? Mas eu não, claro, não tive chance de mostrar, mas um grande problema que a gente sofreu logo no início, Sérgio, foi o seguinte: nós começamos com inibidores de cruzaína que eram, na verdade, hoje, na minha avaliação, inativos. Ou seja, eles eram inibidores micromolar. Hoje nós temos inibidores subnanomolar. E aí você me perguntaria assim, bom, então o inibidor subnanomolar mata o T-cruze, não é? Infelizmente não mata. E não mata por quê? Porque não atravessa a membrana. O que acontece é o seguinte: os inibidores de cisteínoproteases têm propriedades fisicoquímicas distintas dos agentes anti-T-cruze. E a mesma coisa acontece agora na questão do SARS-CoV-2. Então, o que acontece é o seguinte: veja o seguinte, olha, o vírus, ele é protegido lá, né? Ele tem um capsídeo lá, ele tem um monte de proteína que protege, etc, etc. Né? Então, na verdade, as proteínas que nós estamos interessados nelas, né? Elas estão dentro desse invólucro aí, né? Desse envelopão aí, né? Então, é claro que, teoricamente, as moléculas deveriam chegar até lá. Mas antes, o ensaio celular é feito como? Ele é feito da seguinte forma: a molécula, naturalmente, tem que atravessar a membrana biológica da célula hospedeira, né? Tem que identificar lá dentro a partícula viral, né? Interagir com essa partícula viral, a depender do estágio de processamento que ela já está, para poder encontrar a PL-Pro ou a M-Pro na nossa hipótese aí. Então, o que é que nós fomos fazendo ao longo do tempo, Sérgio? Os nossos compostos, num primeiro momento, eles seguiam o que a gente chama aí, que a gente conhece, né? A regra dos 5 de Lipinski. Por quê? Segundo a regra dos 5 de Lipinski, o coeficiente de partição log de P menor do que 5, por exemplo, são fármacos que podem ser administrados por via oral. Então, fármacos administrados por via oral vão entrar no trato gastrointestinal fácil e vão atravessar a membrana sem qualquer dificuldade, correto? Não. Infelizmente, não. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a diminuir o coeficiente de partição, que é um parâmetro fundamental para que a molécula atravesse a membrana plasmática. E aí, quando nós diminuímos para menos do que 2, então esses nossos compostos, eu não mostrei, por exemplo, o coeficiente de partição deles agora é por volta de 1, mais ou menos. E então, ele já é bastante hidrofílico. E é essa uma das razões, por exemplo, que o composto da Pfizer, e o nosso deu certo também, não é? Por isso que a gente está na mesma perspectiva, é que ele pode ser administrado por via oral. E, além de tudo, por causa disso, Sérgio,
ele é solúvel em água. Próxima pergunta é do Rafael Severino. Ele pergunta: quando você realizou as substituições dos grupos funcionais para a obtenção do NEC 19, você já tinha alguma ideia de quais os grupos iriam apresentar bons resultados? Rafael, excelente pergunta sua. Obrigado por essa pergunta boa aí, hein? Veja o seguinte, ó, lembra que eu falei lá no começo da apresentação que a estratégia que a gente está adotando hoje, na realidade, é uma estratégia de fazer o planejamento molecular baseado em hipótese. Então, veja bem o seguinte, ó, logo em abril do ano passado, um amigo nosso da Alemanha publicou um paper na Science. Eu ia mostrar esse trabalho também, mas depois tive que cortar, Renatinho, porque senão eu ia ficar 2 horas falando, na verdade, não 1h10 como eu fiquei, 1h15, acho. Ele tinha já publicado um trabalho, veja como as coisas são curiosas e como é que a coisa funciona, Rafael. Ele tinha publicado um trabalho de uns inibidores da MPRO, publicou na Science, hein? Então veja só o seguinte, hoje, se eu achei um inibidor subnanomolar de MPRO hoje, ok? Da MPRO, em SARS-CoV-2 MPRO. Sabe quando eu vou conseguir publicar na Science hoje? Nunca mais. Mas naquele dia ele conseguiu, né? Por quê? Porque nós estávamos entrando no meio de uma pandemia terrível, né? Então, foi. E qual era o grupo funcional que ele tinha colocado em P1, Rafael? A gama-lactama. Então, é claro, todo mundo, no mundo inteiro, colocou gama-lactama. Então, só vou dar uma ideia para você, Rafael. A primeira vez que eu comprei a gama-lactama, eu comprei, presta atenção no que eu estou dizendo, hein? Eu paguei $150. Logo em seguida, 2 ou 3 meses depois, eu fui comprar novamente, estava $1.300. Rafael, o que eu tive que fazer? Eu tive que sintetizar a gama-lactama no meu laboratório. Então, eu sintetizo a gama-lactama no meu laboratório. Então, o que a gente faz é assim, Rafael, a gente pega a estrutura molecular dos compostos que a gente está estudando e que a gente conhece, o reconhecimento de padrão está estabelecido, e aí a gente estabelece uma hipótese como essa daí. Então, por exemplo, ó, se eu colocar esse grupo funcional nesta posição aqui, será que eu consigo o mesmo efeito? Então, a hipótese é essa. E aí a gente testa em sílico, Rafael, se funciona, claro, né? Se funciona, a gente testa na enzima, passou, aí a gente testa no vírus. Então, ele apareceu desse jeito. Então, aí, sim, a gente já tinha uma ideia juntando todo esse conjunto de fatores que eu coloquei para você. Não sei se consegui explicar adequadamente, Rafael, senão fico à sua disposição. Não, ficou bem claro. Agora, a próxima pergunta, professor, é da Ariane. Ela pergunta se você poderia comentar um pouco sobre as principais dificuldades de avançar essas moléculas antivirais dos testes clínicos, até os testes clínicos ao mercado. Ariane, eu não sei acho que você não vai poder falar, né? Mas talvez o Renato possa me ajudar aí, né? Presta bem atenção, você acha que, sinceramente, cá entre nós e não sei quantos que você tem na sala aí, Renato, você acha realmente que alguém vai acreditar que nosso grupo desenvolveu essas moléculas aí depois que a Pfizer anunciou a molécula da Pfizer lá em fase 3? Sem chance, ok? Só que tem uma coisa que é o seguinte, o que é que nós temos que fazer agora e o que é que nós estamos fazendo, Ariane? Nós estamos desenvolvendo as nossas próprias moléculas. Então, por exemplo, ó, por que eu resolvi sintetizar no meu laboratório o composto da Pfizer, o NEC 1183, que agora, toda vez que eu sintetizo uma molécula no nosso laboratório, nós damos um código nosso para ele, porque ele foi produzido. Inclusive, nós desenvolvemos uma rota sintética diferente da rota sintética da Pfizer para poder adaptar para as nossas condições. Então, por que eu fiz isso? Eu não sei o que vai acontecer amanhã com as patentes desses medicamentos aí. O Remdesivir, por exemplo, custa uma fortuna. Então, por exemplo, Ariane, se amanhã alguém disser assim, ó,
O composto da Pfizer entra em fase 4 e vai custar US$ 1 zilhão e o Ministério da Saúde no Brasil vai ter que comprar. E eu vou dizer, não, 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 não. Nós produzimos aqui no Brasil a molécula e agora, no meio de uma pandemia, nós somos defensores, sim, das patentes, do respeito às patentes, né? Mas no meio de uma pandemia como essa, a conversa tem que ser mais bem discutida. Porque nós já sabemos, por exemplo, não é o motivo da nossa discussão aqui, não é? Mas muita gente ficou bilionária com a vacina, a Moderna é um caso, por exemplo, né? Com a vacina. Então é muito importante, sim, desenvolvimento de tecnologia local, viu, Ariane? É importante, sim. Obrigado pela pergunta, hein? Ah, ok. Quem assinou aí biotecnologia, não é, Renato? Olha, precisa ser químico que goste de química computacional, não é, Renato? Essencialmente. Mas veja bem o seguinte, olha, biotecnologia é assim, ó. Eu já falei mais cedo e vou falar com mais clareza agora, não é? No seguinte sentido. A química é uma ciência central, por natureza, mas não tem hierarquia sobre qualquer outra disciplina, o que implica em dizer que nós temos que fazer um conjunto pluridisciplinar. Então, só para você ter uma ideia, no nosso grupo nós fazemos planejamento molecular em sílico, mostrei o trabalho do Renatinho aí, que nos levou a pensar nessa ideia de que inibidores de cruzaína também poderiam ser inibidores de catepsina L. E catepsina L, além do papel dela agora na pandemia, aí, com a infecção pelo SARS-CoV-2, ela também é importante em câncer metastático. Então, veja só, um alvo só de novo para várias doenças, né? Então, um grupo de química medicinal, tipicamente, né, faz uma coisa só e se junta um monte de colaboradores, né? Ao longo do tempo, quando a gente começou a fazer química medicinal nem existia. Então a gente foi fazendo o quê? A gente foi construindo um laboratório para fazer quase tudo no laboratório. Então nós fazemos planejamento molecular em sílico. Aí, biologia molecular para produzir as proteínas alvo de interesse. Os ensaios bioquímicos e biofísicos para determinar a ação inibitória. E depois, a síntese, claro, né? Esqueci de falar a síntese, mas já comentei. A síntese, o escalonamento da síntese e o ensaio celular num primeiro momento, antes de ir para o in vivo, e aí o in vivo já não fazemos mais porque, obviamente, e nem in vitro nesse caso, porque o SARS-CoV-2 precisa de laboratório de nível de segurança 3, e nós não temos, obviamente, no Instituto de Química isso e nem sabemos fazer, na verdade, né? Então, na realidade, se você se especializar numa dessas áreas, do seu curso, inclusive, biosistemas hoje, por exemplo, é uma área que a gente precisa de mais. Por isso que a gente evoluiu agora o nosso grupo de química medicinal para um grupo de química medicinal e biológica. Por quê? Porque hoje essas doenças complexas, elas precisam sim de disciplinas multivariadas. Agora, se eu fosse um aluno hoje que gostasse da área de saúde, bem-estar das pessoas, e quisesse dar uma contribuição na área de medicamentos, por exemplo, né, eu escolheria uma dessas áreas aí e me especializaria numa delas, e aí me juntaria aí a um grupo, né, no sentido de participar, então, e dar a minha expertise para aquele grupo. Professor, eu tenho uma pergunta. Obrigado, Ariane. Queria que você comentasse um pouco sobre qual a importância, na sua visão, de formar parcerias para avançar projetos de química medicinal. E você acha que talvez falta isso um pouco no Brasil, comparado com o exterior? Que a gente vê muito, né? Obrigado, Rafael. O Renato, veja bem o seguinte, Lívia, muito obrigado, Lívia. Veja bem o seguinte, olha, como eu brinquei agora há pouco, né, ninguém vai acreditar que
eu cheguei no nosso, claro, presta atenção no seguinte, né? Aquele grupo IP4 que eu coloquei no NEC 1184, que é o nosso, aquele, obviamente, eu tirei da molécula da Pfizer, óbvio, né? Eu tinha chegado, obviamente, até P3 apenas, porque os nossos inibidores todos, eles vão até P3 apenas. Eles não vão até P4, né? Então, aqueles nossos inibidores vão até lá. Dito isso, é importante dizer o seguinte, eu acho que nós fazemos essencialmente o mesmo trabalho no mesmo nível. Qual é que é a nossa diferença? Eu acho que a nossa diferença é a capacidade de execução. E a capacidade de execução e financiamento da pesquisa. Por quê? Embora nós tenhamos um privilégio aqui em São Paulo, né, de ter a FAPESP, nós temos passado apertado nos últimos tempos, né? E numa área pluridisciplinar como essa, Renato, eu não consigo ver avanços sem que haja parcerias. Por exemplo, vou te dar no nosso caso aqui. O primeiro exemplo é o caso dos agentes anti-T-Cruz. Nós temos agora um candidato a fármacos para o tratamento da doença de Chagas. Bom, teoricamente, a nossa pesquisa acabou. Por quê? Porque nós já rotulamos esse cara de candidato a fármaco. Agora eu preciso fazer o desenvolvimento disso. Eu não consigo fazer o desenvolvimento disso na academia. Por quê? Primeiro, porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Por quê? Porque agora a coisa começa a ficar um pouco mais cara. E segundo, que muitas vezes nós não temos nem tanta expertise para fazer. Porque nas fases ulteriores pré-clínicas, nós precisamos fazer estudos em animais diferentes, né? Animais superiores. Então, a coisa fica já um pouco mais complexa. Como é que a gente tem resolvido? O DNDi, que é aquela agência não governamental para doenças negligenciadas aí, que vai entrar na colaboração agora para a gente poder, então, avançar essa molécula para as próximas fases. Vamos pegar agora particularmente o caso da pandemia. No caso da pandemia, o que aconteceu no caso da pandemia? Em primeiro lugar, a gente se fechou dentro de casa, né? Esse foi o primeiro momento. Depois, no segundo momento, nós tivemos algumas ações que, na minha visão, pelo menos, foram excelentes. Mas eu não sei se elas foram muito bem coordenadas. Por quê? Porque nós não conseguimos estabelecer parcerias ao ponto de produzir uma cooperação paralelizada. Então, por exemplo, eu planejo uma molécula aqui, sintetizo uma molécula aqui, você testa no seu laboratório. O outro colega faz o ensaio celular. O outro colega faz o ensaio em vivo. E tudo isso concatenado, né, dentro desse aspecto de colaboração mútua. O que eu acho que a gente precisa vencer? Duas coisas. A primeira delas é que nós temos que parar com essa ideia de querer ser o pai da criança. Essa área não dá para ter pai de criança. Eu falei logo no início, eu nem uso mais o termo, né, como eu usava quando estava em Belo Horizonte, a gente tinha que mentir para a FAPEMIG. A gente tinha que dizer que a gente ia fazer a descoberta de fármacos. Cara, tem 5% de fármacos que foram descobertos, 95% é trabalho duro. Né? Não tem alternativa a não ser esse caminho. Então, redes de colaboração, com cooperação e participação público-privada são a nossa saída. Do contrário, nós vamos fazer uma coisa boa, Renato. Formar gente qualificada, a sua universidade forma gente de altíssimo nível, a nossa universidade forma pessoal de altíssimo nível, então é assim que a gente vai contribuindo, né? Não sei se respondi, Renato, mas... Não, perfeito. É o pensamento que eu tenho. Que sem parceria ninguém consegue fazer nada, e ainda mais, e também é uma forma de você otimizar os recursos, né, que já são poucos. Então, se cada um... Exato, perfeito. E uma outra coisa que eu queria aproveitar e falar, na verdade, já que você tocou nesse assunto, eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que é desagradável entrar em detalhes do que eu vou comentar, mas uma vez me chamaram para fazer parte de um projeto em colaboração com uma grande indústria farmacêutica e eu não fui.
E não fui por causa do quê? Porque a quantidade do financiamento era tão pequena, que na minha avaliação servia mais para fazer propaganda do que qualquer outra coisa. Infelizmente, Renato, essa área de bem-estar e saúde do ser humano, de animal, né, das plantas hoje, da cadeia alimentar, isso tudo custa muito caro. Tem pesquisa que custa barato. Fazer planejamento molecular in sílico, por exemplo, é barato. Agora, fazer planejamento molecular in sílico sem o resto são coisas distintas, entende? São objetivos distintos. Então, essas coisas, elas precisam, na minha visão, pelo menos, ser um pouco mais bem pensadas. E só para terminar, né, a FAPESP divulgou aí, agora, recentemente, né, uma notícia que eu confesso que eu fiquei incomodado com ela. A FAPESP investiu um tanto de dinheiro na busca para a cura da Covid-19 e isso não afetou absolutamente em nada o financiamento das outras linhas de pesquisa. Olha, eu acho lindo, maravilhoso, tudo bem, está ótimo, né? Mas, infelizmente, ainda nós vivemos esse tipo de reclamação, né? Quando a FAPESP anunciou que ia abrir um programa especial para a Covid-19, houve, sim, restrição, que, felizmente, depois a FAPESP compreendeu, não era bem esse o caso, né? Então, deu-nos a chance, por exemplo, de dar essa contribuição, e veja só, em 1 ano e meio, nós temos moléculas qualificadas, né? Prontas para entrar, e não é uma só, não, eu mostrei só 1 ou 2 exemplos, né? Por causa do meu tempo aqui, mas são 7 moléculas, né? Que a gente tem que fazer várias, não é, Renato? Você sabe disso. Sim. Não dá para entrar com uma só que você perde, não é? Vocês viram os números que eu apresentei aí. Para entrar em estudo em vivo agora, então vamos ver se a gente consegue financiamento para poder fazer estudo em vivo. Não, excelente, professor. Não, acho que a gente não tem mais pergunta e já são quase 4 horas. Eu queria agradecer de novo, professor Montanari, pela sua excelente palestra. Obrigado por ter aceitado o convite, né? E foi bom revê-lo. E espero, talvez, no próximo, você vier aqui pessoalmente, no próximo simpósio. Eu só gostaria de dizer, finalmente, aqui, né? Eu já falei para vocês aí, o Renato está dentro dos meus 5% dos melhores alunos que eu tive ao longo da minha carreira toda aí. Ele já formei mais de 40 alunos, não é, Renato? E queria dizer o seguinte, queria dizer também que só aceitei, não é? Fico muito feliz, naturalmente, por ter aceitado, mas eu recusei todos os convites desde o início da pandemia, viu, Renato? Não aceitei nenhum, nem os internacionais, nem os nacionais, fugi de todos eles porque eu estou 24/7. Você morou nos Estados Unidos e no Canadá, você sabe o que significa 24/7, né? Estou dedicado a achar essa coisa aí, cara, e acho que está dando certo. Então, Renato, muito obrigado, de coração, felicésimo de te ver. Pena que você ficou de cabelo branco, mais do que eu aí, né? E é mais jovem do que eu. Mas, de qualquer forma, você está bonito ainda, então eu agradeço muito. Obrigado ao Sérgio, obrigado a todos vocês aí. Parabéns pelo excelente evento. Peço desculpas por não ter sido frequente aí, mas agradeço muito a oportunidade que você me deu de te reencontrar hoje e falar para vocês aí na UFABC, que também é um prazer enorme para mim. Como eu disse, sou fã número 1 da UFABC. Obrigado, professor. Foi uma honra tê-lo conosco. Obrigado. Um abraço, então, obrigado e até breve. Sucesso para vocês aí, até já.